Vixe Maria, o casal chegou! Olá, povo, pra todos vocês. Olá, povo, pra todos vocês. Esse é um vídeo um pouco diferente do que eu venho feito no canal. Eu vou contar hoje a história completa de Guerra Civil. Eu li esse livro tem pouco tempo, eu anotei as coisas, fiz o roteiro e hoje a gente vai falar sobre ele. Porém, eu tenho um outro livro aqui, então se vocês quiserem que eu faça isso, se transformar uma série, contar a história completa de alguma coisa dos quadrinhos, eu tenho Guerras Secretas. Eu pensei em fazer, aí vocês comentem aqui e eu faço ou não, aí é com vocês, tá bom? É só dar aquele feedback bom que a gente faz. Então vamos começar um vídeo sem muita enrolação, porque o roteiro tá realmente muito grande, até porque o livro tem 300 páginas. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá o like que ajuda muito no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, para você ficar atento nos vídeos aqui do canal, dá aquele feedback pra gente, compartilhando para as outras pessoas serem também inscritos no canal, tá bom? Muito obrigada e vamos lá. O livro de Guerra Civil, ele começa com um grupo chamado Novos Guerreiros fazendo um programa de televisão em Stanford. Só que esse programa de televisão acaba ocasionando uma explosão, matando assim 859 moradores. Só que assim, 4 semanas atrás, apareceu um mensageiro de Asgard falando que o Ragnarok chegou e que eles nunca mais viriam Thor, porque o Thor estava morto. E que toda Asgard foi destruída, que nem no filme Thor Ragnarok mesmo. E agora o Peter, ele era um vingador. Então o Tony fez a mesma coisa que ele fez em Guerra Civil dos filmes. Deu um novo traje para ele, substituindo o antigo que ele havia feito. E na primeira missão do Peter, ele foi para Stanford para ver se tinha algum sobrevivente de lá. E ele conversa com o Demolidor. E é revelado nessa conversa que alguns meses atrás, o Matt Murdock, eu acho que se pronuncia assim, não sei, ele tinha revelado sua identidade secreta. Ninguém tinha sobrevivido por causa da explosão que o Nitro causou, que era um dos heróis dos Novos Guerreiros. O John Storm, o Tocha Humana, ele ficou muito abalado que aconteceu ali em Stanford. Então ele acabou indo para uma boate. Só que a Sue, ela sabia que ele acabava fazendo alguma besteira, porque sempre quando ele fica sem falar com ninguém assim, ele faz alguma caca. Então ela foi atrás dele. E já na boate, as pessoas acharam que o John tinha alguma coisa a ver com o que aconteceu com os Novos Guerreiros. E acabaram chamando ele de assassino de criancinhas e batendo nele. Mas a Sue conseguiu aparecer e formar um campo de força impenetrável para que não pudessem mais bater nele. Então teve o velório dessas pessoas que morreram em Stanford. E só o Tony e o Capitão iriam pra representar os Vingadores. Só que o Peter acabou indo também porque ele era jornalista do Clarim Diário. E o Tony conversou com o Peter sobre o registro dos super-humanos, que todo super-humano tinha que se registrar e passar por um treinamento para poder praticar os seus dons em públicos. E que o Tony iria naquela noite para Washington para participar de um comitê. E uma mulher apareceu e cuspiu no Tony Stark, simples assim. Só que ela era uma das mães de uma pessoa que morreu num acidente em Stanford. E ela acusava o Tony de ter matado seu filho porque era ele que financiava os Vingadores. E aconteceu de todos os Vingadores se reunirem no edifício Baxter, que era o do Quarteto Fantástico, para ver se essa lei ia ou não ser aprovada. E essa história de Guerra Civil é conhecida como Eu Odeio a Maria Hill. Você vai entender ao decorrer do vídeo e um pouco agora também. E o Capitão, ele acaba indo pra S.H.I.E.L.D. pra poder conversar com o Nick Fury. Só que lá ele acaba descobrindo que o Nick Fury havia sido dado como morto e que a Maria Hill estava em seu lugar. E essa lei do registro de super-humanos acaba sendo aprovada. E a Maria Hill estava preparada para lutar contra qualquer super-humano que aparecesse que não fosse registrado. E ela estava no seu aeroporto-aviões quando essa lei foi aprovada e ela mandou os seus agentes atrás do Capitão América. Mas não me pergunte como, eu não vou conseguir explicar, ele conseguiu fugir. E acabou seguindo para os Estados Unidos. E numa luta contra um robô, que seria o Dr. Destino, o Tony e o Peter conversam sobre a lei do registro de super-humanos e que o Peter ele teria que se registrar.
E que o Peter ele estava preocupado com Tia May, que podia acontecer alguma coisa, quanto o Dr. Octopus, por exemplo, faria quando descobrisse que ela era a tia dele. E o Tony, ele prometeu pro Peter que iria cuidar dela. E a Sue, ela tava, tipo, se sentindo muito cansada por essa rotina de ter que ir ao hospital ver o seu irmão, né, o Johnny Storm, por causa do negócio lá que ocorreu na boate. E ela acaba vendo o Reed e Tony conversando sobre algo muito secreto. E que ela não gosta muito da ideia. E ela queria conversar com o Reed sobre essa lei do registro super-humanos, mas ele nem deu ouvido a ela e também nem perguntou como o irmão dela tava. E a lei de registro super-humanos entrou em vigor, tipo, tinha minutos. E ela já tava atrás, a SHIELD já tava atrás do Patriota. E que ele só tava tentando impedir um assalto e ele quase foi morto por causa disso. E a Maria Hill, ela conseguiu capturar todos os Jovens Vingadores, só deixou faltando o Icano. E o Peter, ele decide de antes revelar ao mundo a sua identidade secreta, ele decide contar pra Tia May. Só que a Tia May acha que ele vai dizer que ele é gay, mas ele não é. E ele fala que ele é o Homem-Aranha e a Tia May fala que ela já sabe disso há anos. E o Capitão conseguiu tirar o Icano das mãos da SHIELD e levou ele pra Resistência. E lá já estavam os outros Jovens Vingadores, que ele achava que havia sido pegos pela SHIELD. E que essa base onde eles estavam era um lugar que só o Capitão América e o Nick Fury sabia que existia. Então a SHIELD não tinha noção de onde eles poderiam estar. E Tony, ele organiza uma coletiva de imprensa onde ele tinha contado que ele era o Homem de Ferro. E fizeram várias perguntas sobre a lei de registros super-humanos. E acabou que o Peter entrou nessa coletiva e ele revelou sua identidade secreta ali. Então toda vez que o Peter ele revela sua identidade secreta nos quadrinhos, dá alguma cagada. Então já viu que deu ruim. E o Capitão estava reunido num restaurante com Luke Cage, o Demolidor e o Golias e acabou entregando identidades falsas para eles. E eles chegaram a comentar que o Homem-Aranha estava sob influência do Homem de Ferro. Só que eles tiveram que sair desse restaurante imediatamente, porque eles tiveram a notícia de que estava havendo um incêndio e eles acabaram chamando o resto da Resistência para ir junto. E nesse local, eles perceberam que era uma armadilha. Então mandou todo mundo recuar. Só que eles não conseguiram. E eles travavam uma longa batalha, né, dos que se registraram e da Resistência. Só que aí apareceu o Thor. Só que o Thor estava morto. E tipo, a luta continua e o Thor já havia praticamente derrotado todos os membros da Resistência. E a luta começou a ficar tão extensa que o Thor quase mata o Capitão América e fez com que a Resistência toda mudasse de local. Só que o Thor não era o Thor, né? O Thor que todos conheciam estava morto. Então ele acabou pegando o seu martelo e jogando em cima do Golias. E acabou matando o Golias. Só que depois ele queria lançar contra todos os Jovens Vingadores. Só que a Sue Storm, ela não deixou. Ela fez uma proteção em volta deles para que eles não fossem atingidos e não morressem como o Golias acabou morrendo. E o Reed, ele desliga o Thor e a Resistência acaba fugindo. Só que faltam algumas pessoas, como o Icano, Demolidor, Hulkling, que eu não sei se é isso mesmo, como se pronuncia, e o Manto. E Reed e Tony, eles se reúnem com os Vingadores na Torre dos Vingadores e comentam que aquele, de fato, não é o Thor. E que eles acabaram fazendo um clone do Deus do Trovão. Estatura e Gavião Arqueiro, eles decidem desistir da vida que eles estão tendo na Resistência e decidem voltar. E desde que Peter revelou sua identidade secreta, a sua vida virou de cabeça para baixo. Tia May era obrigada a ficar em casa por causa dos repórteres e o Clarim Diário abriu um processo contra o Peter por quebra de contrato, porque por anos o Peter tirava foto do Homem-Aranha e dava para eles. E essas pessoas que não conseguiam se registrar iam levadas para a zona negativa e que elas não teriam nenhum tipo de julgamento. Eles seriam realmente tratados como se fossem vilões. Sue deixa uma carta para Reed dizendo que o seu irmão está se recuperando bem e diz que vai deixar ele por ser vergonha dele e vergonha dela mesma ter apoiado os planos dele fascistas. E o Coisa conversa com a Sue e fala que o Capitão é tão culpado disso tudo quanto o Tony. Ele disse que não vai ficar contra a lei, mas que também não vai apoiar. Ele decide sair do país, por exemplo, para Paris, para poder esperar as coisas melhorarem. O Peter decide levar a Tia May até a casa da Mary Jane e lá eles conversam sobre o Peter ter deixado ela no altar porque estava lutando contra algum vilão. E o Peter não estava muito confiante com a ideia de que Tony ia proteger a Tia May. Então ele acaba pedindo para Mary Jane desistir da vida dela e levar a Tia May para longe
ir para um lugar que nem ele mesmo saberia onde era. E Maria Hill, ela queria invadir a mansão dos X-Men para poder pegar todo mundo que não foi registrado. Mas o Tony conseguiu fazer com que ela adiasse isso. E o Tony, ele estava no enterro do Golias quando Maria Hill ligou para ele pedindo para que ele fosse até a SHIELD. E quando ele acaba chegando lá, Estatura e Gavião Arqueiro também estavam. E falaram que tinham trocado de lado. Mas o Tony, ele não acredita nos dois. Sue e John Storm, eles foram para um edifício onde antigamente era Resistência e acabaram ouvindo um grito e viram que era o justiceiro interrogando um civil, mas eles acharam estranho porque o justiceiro ele não matava civis. E o justiceiro estava interrogando esse civil para poder perguntar sobre o projeto Thunderbolt. E nisso, o justiceiro ia matar esse civil, só que aí o Tocha Humana não permitiu, eles começaram a lutar e apareceu vários aeroportos-aviões da SHIELD. E o justiceiro acaba achando que a Sue e o Johnny estão com a SHIELD, só que não, então eles acabam conseguindo fugir. E o Peter, ele vai para a oficina do Tony e acaba encontrando vários hologramas sobre ele. Um desses hologramas foi do primeiro prêmio que ele recebeu de ciências na escola. Quem acabou entregando esse prêmio pro Peter na escola foi o Anthony Stark, foi o pai do Tony. Tony chega e o Peter acaba dizendo que ele quer sair dos Vingadores. E eles acabam lutando. O Peter consegue fugir, mas a Maria Hill, ela aciona o projeto Thunderbolt para ir atrás do Peter. O projeto Thunderbolt era os vilões que adquiriram a Nova Lei, que se registraram, e 2 desses vilões foram atrás do Peter. Só que o Peter ele consegue fugir novamente, só que ele ficou bastante machucado. A Sue e o Johnny conseguem chegar até a Resistência e lá eles ganham identidades falsas, e que nessas identidades falsas eles eram casados e não irmãos. Enquanto o Capitão estava lá discutindo com os 2 integrantes do Quarteto Fantástico sobre como eles vão tirar as outras pessoas da zona negativa, o Justiceiro acaba aparecendo com o Homem-Aranha todo ensanguentado. O Justiceiro ele acaba indo numa missão onde ele tem que encontrar mapas de como entrar na zona negativa, e ele acaba conseguindo. Porém, eles terão muito trabalho para conseguir entrar lá. Sue, ela vai até Atlântida, atrás do Namor, para pedir ajuda para ele poder lutar na guerra que estava prestes a acontecer. Só que lá ela descobre que a prima dele, a Namorita, e ela foi morta por algum vilão. E o Namor, ele até estava disposto a ajudar a Sue na luta da superfície, só que ele acabou dando em cima dela e ela deu um tapa na cara dele. Porque eu me lembro, ele falou assim, Sue Storm. Aí ela fala, não, Sue Richard. Aí ele fala, não, Storm é mais legal. Aí ela vira e dá um tapa na cara dele. A Tempestade e o Pantera Negra também vão lutar ao lado da Resistência, só que agora a Tempestade é a rainha de Wakanda. Ela se casou com o Pantera Negra. E na noite em que a Resistência vai atacar, vai começar a guerra, ela ainda tá tentando conseguir mais aliados. E o Homem-Aranha, ele consegue se recuperar e fala que ele vai lutar ao lado da Resistência. O Capitão, ele vai tentar conseguir entrar na zona negativa para tirar os seus amigos de lá, mas eles acabam caindo numa emboscada. E assim é revelado que a Tigresa, ela era infiltrada dentro da Resistência. Sue, Johnny e Peter conseguem abrir um portal da zona negativa. Os seus amigos que estavam lá conseguem sair e aparecer no meio da luta. Tipo em Vingadores Ultimato, que o Doutor Estranho traz todo mundo para lutar contra o Thanos. E lá eles começam a ter uma intensa batalha e Maria Hill começa a gritar com o Reed Richards para ele poder fechar aquele portal. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, era tarde demais. E a luta começou a ficar cada vez mais intensa. E o príncipe de Atlanta, o Namor, ele acaba chegando com suas tropas para lutar também, ao lado da Resistência. E no meio da luta, o treinador ele acaba jogando uma rajada de energia em cima de Sue. Só que o Reed aparece no meio e recebe essa rajada no lugar dela. E o Ben, ele quer, ele quer ir atrás do treinador, mas a Sue fala, não, ele é meu. E ela consegue pegar ele. O Homem-Aranha, ele aparece para lutar contra o Homem de Ferro, só que aí o Thor aparece e luta contra ele. E nesse exato momento, o Tony percebeu que tudo que ele estava fazendo era errado. Só que era tarde demais. O Tony, ele viu o Capitão América vindo com sangue nos olhos pra cima dele. E ele acaba aceitando o seu destino.
Só que enquanto isso acontecia, o Peter ele conseguiu derrotar o Thor. O capitão ia pra cima do Tony, só que apareceram civis e não permitiram. Eles disseram que os Vingadores teriam que lutar para ajudar eles e não uns contra os outros. Só que aí o capitão ele acaba se integrando pra SHIELD e a guerra acaba. O Reed ele acaba mandando uma carta pedindo desculpa pra Sue, só que quando ela tava lendo, ela percebeu que ele tava ali. Ele fala que a zona negativa foi fechada e eles acabam reatando. O Peter, ele liga pra Mary Jane pra saber como Tia May tá, como ela tava, e fala que ele não sabe ainda se vai aceitar a anistia ou não, porque ele teria que ter treinamento em outro lugar. Ele acho que, se eu não me engano, é em outro estado. E o Capitão América, ele acaba sendo preso e ele foi morto no caminho pro seu julgamento, com um tiro no joelho e outro no estômago. O vilão, Ossos Cruzados, ele foi preso por acharem que ele estava tentando matar o capitão, mas que na verdade os tiros não tinham saído da arma dele. E a outra pessoa que poderia ter assassinado o Tony era a Sharon Carter, que nessa época ela estava sendo controlada pelo Caveira Vermelha. E logo depois disso, o capitão deixou uma carta pro Tony, dizendo para ele cuidar do Bucky e continuar o legado do Capitão América. Então o Tony ele junta duas cajadadas só, então ele acaba deixando o manto do Capitão América para o Bucky. Então, nossa, esse vídeo ficou grande, hein? Ó, tô ferrada. Mas, enfim, esse foi a verdadeira história de Guerra Civil. Não se esqueçam, se vocês quiserem a história completa de Guerras Secretas, é só comentar aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!